TV Shalom. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 1 até o verso de número 5, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então Abraão se levantou pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Podeis tomar assento no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem verdade que o texto que ora nós acabamos de ler, ele está inserido no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Bendito seja o nome do Senhor. O livro do Gênesis é o primeiro de 5 livros escrito por Moisés, que compõe o Pentateuco ou a Torá. O livro do Gênesis foi escrito cerca de 1445 a 1405 antes de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O título deste livro em hebraico é derivada da primeira palavra Bereshit, que significa no princípio. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Mas o que chama a minha atenção é que Deus vai dar nome à promessa de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus vai chamar a promessa de Abraão de Isaque. Só que agora Deus vai tomar a promessa que havia feito a Abraão. Só que agora eu vejo Deus mandando Abraão tomar a promessa para sacrificar. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão começa a entender que mesmo a promessa parecendo que vai morrer, ele começa a entender que se ele continuar dando ouvido à voz do Senhor, a promessa iria permanecer de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão começa a entender. Mas por que, pregador? Abraão começa a entender. Livro de Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 34. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Escute, Abraão começa a entender que o segredo era dar ouvidos para a promessa permanecer de pé. Aleluias. Nessa noite eu quero pregar subordinado a um tema: a promessa está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Abraão vai acordar pela manhã de madrugada. E o que chama a minha atenção é que Abraão ele vai descobrir o segredo da madrugada. Mas que segredo da madrugada é este, pregador? Livro de Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem me acharão. Escute, Abraão começa a entender que para a promessa continuar vivendo, era necessário ele levantar de madrugada. Abraão começa a entender que para a promessa continuar de pé, era necessário ele descer nas madrugadas. Bendito seja o nome do Senhor.
A Bíblia vai dizer que Abraão vai tomar consigo alguns moços. E o que chama a minha atenção é que Abraão vai tomar consigo uma geração que não entendia nada de sacrifício. Abraão vai tomar consigo uma geração que não entendia nada de adoração. Abraão vai tomar consigo uma geração inexperiente para levar até o lugar do propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, ele só vai conseguir avistar o lugar que Deus lhe disserá no terceiro dia. Mas porque no terceiro dia, pregador, Abraão vai caminhar no primeiro dia e não vai conseguir avistar o lugar que Deus lhe disserá? Sabe por quê? Porque Deus estava gerando. Aleluias. Abraão vai caminhar no segundo dia e não vai conseguir ver o lugar que Deus lhe disserá. Sabe por quê? Deus estava gerando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é no terceiro dia que Deus começa a dar existência à promessa de Abraão. Mas porque no terceiro dia, pregador, livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 9 ao verso de número 10. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Escute, é no terceiro dia que Deus começa a dar existência aos mares. É no terceiro dia que Deus começa a dar existência à praia. É no terceiro dia que Deus começa a dar existência à areia da praia. Eu não entendi, pregador. Deus vai fazer uma promessa a Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Só que é no terceiro dia que Deus começa a dar existência. Deus começa a dar existência à areia da praia do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu acredito que no terceiro dia Deus vai tomar pela mão de Abraão e vai dizer: Abraão, a promessa está de pé. Aleluias. Uma pessoa começou a entender. No terceiro dia, Deus vai tomar pela mão de Abraão e vai dizer: Abraão, é no terceiro dia que eu começo a dar existência à areia que está na praia do mar. Em outras palavras, era Deus dizendo para Abraão: a promessa está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Só que é no quarto dia que Deus continua dando existência à promessa de Abraão. Mas porque no quarto dia, pregador, livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Escute, é no terceiro dia que Deus começa a dar existência às constelações. É no terceiro dia que Deus começa a dar existência às estrelas. Eu acredito que no quarto dia Deus vai tomar pela mão de Abraão e vai dizer: Abraão, eu te trouxe aqui para te dizer: a promessa está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito que no quarto dia Deus vai tomar pela mão de Abraão e vai dizer: Abraão, existe uma estrela de por nome de Betelgeuse, da constelação de Órion, e ela é 650 vezes maior do que o sol. Está vendo ela, Abraão? Não é grande, mas a tua descendência será maior. Aleluias. Eu acredito que Deus vai continuar andando com Abraão e vai dizer: Abraão, existe uma estrela de por nome Antares, da constelação de Escorpião,
e ela é 700 vezes maior do que o sol. Está vendo ela, Abraão? Não é grande, mas a tua descendência será maior. Deus vai tomar na mão de Abraão no quarto dia e vai dizer: Abraão, era necessário se passar os 3 dias. Sabe por quê? Porque eu estava gerando. Uma pessoa começou a entender. Era Deus tomando na mão de Abraão e dizendo: a promessa está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Só que agora a Bíblia vai dizer que Abraão vai caminhar. Abraão vai chegar no lugar que Deus lhe disserá. Mas o que chama a minha atenção é que Abraão vai tomar consigo os moços. Mas quando chega no lugar do propósito, Abraão vai mandar que os moços fiquem ao pé do monte. Mas por que ficar ao pé do monte, pregador? Quando os moços ficaram ao pé do monte, Isaac começa a entender que para chegar até o lugar do propósito era necessário que algumas coisas ficassem ao pé do monte. Aleluias. Isaac começa a entender que para chegar até o lugar do propósito era necessário que algumas amizades devessem ficar ao pé do monte. Isaac começa a entender que para chegar até o lugar do propósito era necessário renunciar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora os moços vão ficar ao pé do monte. Isaac vai marcar a sua geração, porque Isaac vai carregar consigo 3 coisas. Isaac vai carregar consigo 3 coisas. Mas que 3 coisas são essa, pregador? Lenha, fogo e cutelo. Lenha simboliza trabalho, fogo simboliza o Espírito de Deus. O cutelo vai simbolizar a espada do Espírito Santo, cortando tudo aquilo que atrapalha o crescimento, cortando tudo aquilo que impedia Isaac de chegar até o lugar do propósito. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Isaac vai carregar consigo é lenha. Lenha gera trabalho, trabalho gera fogo, fogo gera sacrifício, sacrifício gera adoração, e a adoração chama a atenção de Deus. A Bíblia vai dizer que na proporção que Isaac começa a subir o monte, uma geração o observava. Mas por que, pregador? Quando Isaac vai subir com a lenha, Isaac vai subir com fogo, uma geração começa a observar. Porque quem está embaixo começa a observar que quem está em cima não está subindo só o monte, mas está subindo com a presença. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito que aquela geração não havia participado da manifestação de Deus. Deus vai mandar Abraão tomar consigo alguns moços para ensinar uma lição àquela geração. Interessante, meus amados irmãos, que quando Abraão vai chegar no monte, eu acredito que quando Abraão vai subir o monte com Isaac, Isaac começa a perguntar: meu pai, como é a manifestação do Senhor? E eu acredito que Abraão vai dizer: é necessário ter lenha, é necessário ter altar, é necessário ter fogo, mas o essencial que tem que ter para a glória de Deus se manifestar é o sacrifício. E agora Isaac vai perguntar: meu pai, aonde está o cordeiro? Aleluias. Isaac começa a entender que não vai haver mais cordeiro, mas Isaac queria ver a manifestação de Deus. E Isaac agora vai se entregar. Isaac vai deitar na pedra, no altar. E eu acredito que era Isaac dizendo:
Não importa o que tem que acontecer para a glória de Deus se manifestar. Isaac agora vai deitar na pedra dizendo: eu vou me sacrificar para a promessa permanecer de pé. O meu pai já desceu as madrugadas para a promessa continuar vivendo, mas agora daqui em diante a promessa é comigo. Isaac começa a entender que para o fogo descer era necessário ele se sacrificar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai marcar a geração de Isaac. E quando Abraão e Isaac vai chegar na montanha, e que Abraão vai levantar para imolar Isaac, o anjo vai dizer, o anjo vai se manifestar: não faça tal coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Agora sei que tu temes a Deus. Eu não entendi, pregador. A Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Deus vai dar nome à promessa. Deus vai pedir para sacrificar. Só que agora a promessa começa a entender. Bendito seja o nome do Senhor, que não era necessário ninguém carregar ele até o lugar do propósito. Ele começa a entender o caminho do propósito. Ele começa a entender que para a glória de Deus se manifestar é necessário ter fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai marcar a geração de Abraão e Isaac com a fé. Só que agora eu vejo Deus marcando outra geração. Mas que geração é esta, pregador? Livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 1 até o verso de número 25. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Eu os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jerete. E viveu Maalalel depois que gerou a Jerete 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jerede 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jerede depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jerede 962 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas como Deus vai marcar as aleluias. Mas como Deus vai marcar a geração de Enoque, pregador? Eu acredito que quando vai chegar a geração de Enoque, Enoque começa a profetizar contra a imoralidade. Isso aí, Enoque começa a profetizar contra a prostituição. Enoque começa a pregar contra aquela geração. E eu acredito que aquela geração começa a dizer: a promessa que Deus havia feito a Abraão já se foi, já se encerrou. Mas Deus vai levantar Isaac para profetizar em meio àquela geração. Era Deus levantando Isaac dizendo: a promessa está de pé, a promessa está de pé. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor.
Isaac, quando vai passar pela cidade, os montes começam a tremer. Mas porque o monte começa a tremer, pregador? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 97, verso de número 5: os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os montes começam a fumegar. Mas porque os montes começam a fumegar, pregador? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo de número 104, a Bíblia vai dizer que quando Deus se manifesta, quando os montes vê a aparência de Deus, os montes começam a fumegar, a terra começa a tremer. Eu não entendi ainda, pregador. Quando Enoque vai passar na rua, a terra começa a tremer. Quem sabe vai chegar alguém de outra cidade. Eu não estou entendendo porque a terra está tremendo. Eu não estou entendendo porque os montes estão fumegando. Mas eu acredito que alguém da cidade vai dizer: rapaz, Deus fez uma promessa a um tal de Abraão há muitos anos atrás, e agora tem um tal de Isaac, um tal de Enoque que anda com Deus aí. E toda vez que ele passa por aqui, a terra começa a tremer. Era aquela geração dizendo: a promessa está de pé. Eu não sei se você entendeu, mas eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu vim profetizar: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Levanta a mão. A promessa está de pé. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito, aquela geração começa a profetizar e começa a testemunhar: esse tal de Enoque anda com Deus. Esse tal de Enoque anda com Deus. Enoque vai marcar a sua geração, mostrando a diferença. Enoque vai marcar a sua geração carregando lenha, porque Enoque começa a entender que para a promessa continuar de pé, é necessário andar nos montes, é necessário andar de joelhos, é necessário renunciar. Deus vai marcar a geração de Abraão e Isaac com a fé. Deus vai marcar a geração de Enoque com a intimidade. Só que agora eu vejo Deus marcando a geração do filho com sacrifício. Mas quem é ele, pregador? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 16. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Será. Pérez gerou a Esron, e Esron gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Rabi a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. Na deportação para a Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas quem é ele, pregador? Segura. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 18. É o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra. O
velório que ia sair na tua casa, o meu Deus desceu nessa noite no inferno e destruiu as cadeias. O velório não vai ser na tua casa. Sabe por quê? A promessa está de pé. Quem vem comigo? A promessa está de pé. A promessa está de pé. Não vai ter velório, não vai ter luto, mas vai ter um novo cântico. Ramaxéria, Ramanchoquele para Xéria. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem é ele, pregador? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, verso de número 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam convosco. Amém. Escute, há uma palavra de vitória liberada para esta igreja. Há uma palavra de vitória liberada para a tua vida. O meu Deus nessa noite está esmagando a cabeça de Satanás. Só quem crê, só quem crê, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai marcar a geração de Abraão e Isaac com a fé, Abraão de Enoque, a geração de Enoque com a intimidade, mas a geração do filho ele vai marcar com sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é: a promessa está de pé. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra. O velório da tua promessa foi até realizado dentro da tua casa, mas o luto nesta noite está acontecendo no inferno. Mas por que, pregador, o luto está acontecendo no inferno? Porque a promessa acaba de ressuscitar. A tua promessa acaba de ressuscitar. Só quem tem boca para adorar, só quem tem boca para adorar, vai adorar ou vai ficar calado. A tua promessa acaba de ressuscitar. Mas quem é ele, pregador? Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela de amanhã. Segura aí. Eu acredito que quando Deus vai tomar Abraão num quarto dia, Deus vai levar a Abraão e vai dizer: Abraão, existe uma estrela que eu não te mostrei. Mas quem sabe Abraão vai perguntar: mas que estrela é essa? Essa é a resplandecente estrela da manhã. Oh glória! Vai abrir a boca para adorar ou vai ficar calado? O velório que ia sair na tua casa não vai ter. O luto que era para tua casa não vai ter. A promessa acaba de ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele vai chegar, Jesus vai marcar a sua geração com sacrifício. Jesus vai marcar a sua geração com sacrifício. Quando Jesus vai ser crucificado,
Eu acredito que o inferno está em festa. O inferno está em festa. A promessa foi crucificada. Só falta alguns minutos para a promessa morrer. Eu acredito que o coral vai começar. A tua promessa já está morrendo. E eu acredito que as portas da vida vão se fechar para Jesus. Naquele momento, bendito seja o nome do Senhor. As portas da vida na terra vai se fechar para Jesus. Satanás vai ficar alegre. Mas aí eu vou me lembrar de Estevão, pois a Bíblia vai dizer que Estevão vai ser apedrejado. As portas da terra da vida se fecharam para Estevão, mas na proporção que a porta da vida na terra vai se fechar para Estevão, Estevão vai olhar para o céu e vai dizer: eu estou vendo os céus abertos. Em outras palavras, era Estevão dizendo: pensaram que iriam me matar, pensaram que minha alma iria perecer, mas quando eu olhei para o céu, eu pude contemplar a minha promessa ressuscitar. Só quem tem boca para adorar, só quem tem boca, só quem tem boca para adorar. Escute, eu acredito que as portas da vida vai se fechar para Jesus. O coral começa a acontecer. A promessa morreu. A promessa está chegando ao fim. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, o inferno está em festa. O inferno está em festa quando Jesus morre. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele é crucificado e morto, ele vai descer nas partes mais profundas da terra. Mas aonde é essas partes mais profundas da terra, pregador? Jesus vai descer no inferno. Mas o que é que vai acontecer no inferno, pregador? Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 18. É o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Quando Jesus vai chegar no inferno, Jesus vai abalar o inferno. Eu acredito que quando Jesus ele chega num trono de Satanás, ele vai tomar a chave e ele vai dizer: aqui está a chave da vitória da igreja. Aqui está o passaporte da igreja para Nova Jerusalém. Só que tem boca para adorar, levanta do teu lugar e começa a adorar. Levanta do teu lugar e começa a adorar. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Eu vou profetizar. A promessa está de pé. Levanta a mão. A promessa está de pé. O teu casamento não vai acabar. Sabe por quê? A promessa está de pé. O teu filho não vai morrer, porque a promessa está de pé. O teu ministério não vai parar, porque a promessa está de pé. O que eu prometi para ti não vai se acabar. Labachéria. Sabe por quê? A promessa está de pé. Quem vai abrir a boca para adorar? Labachéria. Lamanchorebá. Séria. Eu já estou sentindo a glória de Deus. Eu já estou sentindo a glória de Deus na casa. Eu já estou sentindo a presença de Deus. O que me der é a saia.
Houve pessoas que chegaram aqui nessa noite entregando os pontos. Houve pessoas que chegaram aqui. Eu só vou cantar até hoje. Eu só vou pregar até hoje. Eu só vou estar na presença até hoje. Mas está chegando providência. Labachéria, a tua promessa não vai se acabar, porque a cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Jesus aniquilou a morte. Escute. Mas porque Jesus, pregador, vai marcar a sua geração com sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai marcar a sua geração com sacrifício. Porque era necessário que o sacrifício viesse a acontecer. Porque antigamente o povo não tinha livre acesso ao Santo dos Santos. O povo não tinha acesso ao lugar santo. O Santo dos Santos, o lugar santo, o sacerdote, ele tinha livre acesso. Mas o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar uma vez no ano. Era o lugar onde ficava depositado a presença. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre para a promessa continuar vivendo. Você não entendeu. Quando Jesus ele vai morrer, o véu do templo vai se rasgar. Em outras palavras, era Jesus convidando aquela geração, dizendo: o véu da separação foi rasgado. Na lei tu era apedrejado, mas pela graça tu és salvo. Pela graça a tua promessa já foi sepultada, mas pela graça a tua promessa está de pé. A tua promessa está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. A tua promessa não vai parar aqui. A tua promessa, ela não vai se prender porque te caluniaram. O teu chamado não vai morrer porque te apedrejaram. O teu chamado não vai morrer porque disseram que você não prega bem. O teu chamado não vai morrer porque disseram, quem sabe, que você não tinha futuro. Mas quando Jesus ele morre, ele vai marcar a nossa geração. Bendito seja o nome de Jesus. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele é morto, Jesus é crucificado e é morto, o que chama a minha atenção no texto, louvado seja o nome do Senhor, é que o véu do templo vai se rasgar. Um terremoto vai acontecer. Mas eu não entendi ainda, pregador. Quando vai acontecer o terremoto, era Deus descendo na cruz do Calvário. Uma pessoa começou a entender, mas eu vou melhorar para você entender. Quando o terremoto acontece, era Deus descendo na cruz do Calvário para selar a promessa que Jesus havia feito. Mas que promessa é essa, pregador? A nova Jerusalém. Aleluias. O inferno até tentou te parar. O inferno tentou até neutralizar o teu ministério.
mas há uma palavra de vitória liberada nessa noite. Só quem tem boca para adorar, só quem tem boca para adorar e mão para levantar, fica de pé, porque eu vou encerrar aqui. Rabaxandaraia, rabanchucomidequelepacheia. O teu chamado não vai parar aqui, porque o meu Deus desceu num terremoto na cruz do Calvário, dizendo para Satanás e seus demônios: a promessa que eu fiz está de pé. A promessa que eu fiz a Abraão ainda está de pé. A promessa que o meu Deus ele fez para a tua casa, a promessa que o meu Deus fez para a tua casa está de pé. Quem tem boca para adorar, bendito seja o nome do Senhor. E eu encerro aqui. A promessa está de pé. Tentaram até sepultar o teu ministério no dia chamado hoje. Quem sabe lançar até a par com a terra no teu ministério. Aleluia. Mas foi necessário, meu Deus, descer na cruz do Calvário para dizer que a tua família ainda vai continuar de pé. Foi necessário ele descer para te dizer nesse dia chamado hoje: a promessa está de pé. E eu encerro aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Quando as portas da terra se fecharem para você, é sinal que as comportas do céu se abrirão. Vou liberar a palavra. A Bíblia vai dizer que Elias o despita. A Bíblia vai dizer que Elias o despita. Ele vai orar para Deus travar os céus. Só que agora a Bíblia vai dizer que ele vai ter que orar para os céus abrir. As portas da terra se fecharam. Mas o que chama a minha atenção é que agora Elias vai começar a clamar. Elias vai levantar a mão e vai dizer: aleluias. Interessante o termo que ele usa. Quando usa para fechar o céu, ele diz, o texto diz, 1 Reis capítulo número 17: então Elias o despita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segura aí. E o que chama a minha atenção é que os céus vai travar, os céus vai cerrar. E Elias só precisava liberar uma palavra. Elias só precisava liberar uma palavra. Mas Elias vai fazer um ato profético. Elias vai enviar o servo a primeira vez, ele vai. Eu não estou vendo nuvem. Quem sabe o servo desanima. Ele vai a segunda, não vai ver nuvem. Vai a terceira, não vai ver a promessa. Vai a quarta, não vai ver a promessa. Vai a quinta, não vai ver a promessa. Vai a sexta, não vai ver a promessa. Mas o que chama a minha atenção é quando o servo volta pela 7ª vez. Ele volta dizendo: rapaz, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que chama a minha atenção é o que Deus tem para fazer na tua vida. Não precisa vir de avião. O que Deus quer fazer na tua vida, não importa como vai vir, mas vai ser grande. Vai ser grande. Sabe por quê? A promessa está de pé. TV Shalom.